Francisco Pinto Balsemão terá Camané a cantar nas suas cerimónias fúnebres. O fadista fará a interpretação de Abandono durante o funeral de Francisco Pinto Balsemão, agendado para esta quinta-feira às 13h00. Despedida nacional a Francisco Pinto Balsemão nos Jerónimos, um retrato. Na quarta-feira, dezenas de anónimos e personalidades públicas juntaram-se no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, para prestar a sua última homenagem a Francisco Pinto Balsemão. As imagens da despedida do fundador da SIC e do Expresso e de uma geração que deixou marca na democracia portuguesa. Faleceu Álvaro Laborinho Lúcio, ex-ministro da Justiça. Contava com 83 anos. Atleta suspensa por recusar verificação de sexo. Sana Caldas, uma nadadora transgênero de Vizela e atualmente a viver na Califórnia, brilha na disciplina de remo indoor. Atropelamento por comboio em Santarém resulta na morte de mulher. A vítima terá atravessado e contornado as barreiras, acabando por ser atingida. Atropelamento mortal de um homem de 71 anos em Penafiel. No local do acidente, estiveram presentes a GNR, bem como os bombeiros de Entre os Rios e a viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. O falecimento foi declarado no local. GNR e MP realizam buscas na Proteção Civil por suspeita de corrupção. Estão a ser cumpridos 4 mandados de busca a entidades públicas e instalações empresariais, assim como 6 mandados de busca domiciliária. Setor agroalimentar de Portugal investe em uma presença robusta na China. De acordo com os dados fornecidos pela Portugal Foods, as exportações de produtos agroalimentares de Portugal chegaram a 10 mil milhões de euros em 2024, representando um aumento de 8,5% em comparação com o ano anterior. Moçambique. Aproximadamente 300 pessoas presas devido a sequestros em 15 anos. Os sequestros realizados em Moçambique são, na sua maioria, organizados fora do território, principalmente na África do Sul. Xanana afirma que é necessário para Timor impulsionar a economia na Ásia. No próximo domingo, Timor-Leste irá assumir a posição de 11º Estado-membro da Ásia, 14 anos após a submissão do pedido de adesão. O país perdeu um grande estadista e Nazaré um grande cidadão. As afirmações dos envolvidos nas notícias transmitidas ao vivo na Rádio Observador. Amor. Ruth Cardoso, viúva de Diogo Jota, relembra o instante que transformou a sua vida para sempre. Passados 3 meses e meio desde a trágica morte de Diogo Jota, a viúva Ruth Cardoso fez uma publicação nas redes sociais para comemorar a data que deu início à história de amor entre o casal. Caso Maddie. Bruckner vive nas ruas de Kiel. Atualmente, Christian Bruckner encontra-se a residir nas ruas após ter sido expulso repetidamente dos vários alojamentos onde passou a noite, à medida que ia sendo identificado. Detecção de legionela em balneários de Oliveira do Bairro. A bactéria legionela, que pode provocar uma infecção pulmonar severa designada doença dos legionários, encontra-se no ambiente aquático. Em direto na Blitz, Delfins apresentam A Queda de um Anjo, tema dos anos 90 que irão tocar na digressão O Outro Lado, vídeo. Após celebrar o 40º aniversário do grupo, os Delfins partem para palcos mais pequenos com a digressão O Outro Lado, que em dezembro irá passar por salas de espetáculo em Lisboa, Coimbra, Braga, Porto e Aveiro. Numa atuação exclusiva no edifício Empresa, em Paço de Arcos, o grupo de Cascais fez uma performance ao vivo de algumas das músicas que estarão no alinhamento, incluindo A Queda de um Anjo, lançada em 1993. Dirigentes do FC Porto e do SP Braga podem aspirar aos oitavos da Liga Europa.
Vitórias na Pedreira e em Nottingham colocam os minhotos e os portistas numa posição favorável na segunda competição da UEFA. Fábrica de Faf irá fabricar 1 milhão de pudins anualmente com foco na China. De acordo com o empresário Paulo Fernandes, a instalação da empresa no distrito de Braga contará com 4 robôs em funcionamento até ao final do ano. Ricardo Preto toma a liderança criativa da Leitão e Irmão, deseja introduzir modernidade. O designer português abraçou um novo desafio com os históricos ourives da coroa. Neste momento, equilibra-se entre a joalharia e a decoração, embora sinta saudades da moda, à qual promete voltar no ano seguinte. Homem procurado no Reino Unido por tráfico de droga é detido pela PJ. Com 40 anos, o suspeito, que se encontrava em fuga há aproximadamente 2 anos, foi apanhado em Bulicame, onde utilizava uma identidade falsa, e é considerado um dos homens mais procurados no Reino Unido. Detido no Algarve, líder de gangue criminosa procurado no Reino Unido. O suspeito encontrava-se em fuga há aproximadamente 2 anos. A organização estava envolvida no tráfico internacional de grandes quantidades de cocaína e haxixe, com registros de episódios violentos. Acidente em passagem de nível resulta em morte. O aviso sobre o sinistro foi recebido às 9h14 e, conforme indicado pelo Comando Sub-Regional Lesíria do Tejo da Proteção Civil, foi confirmada a presença de uma vítima mortal. Decisão sobre compensações a tripulantes é definitiva e TAP poderá desembolsar até 300 milhões de euros em compensações. O sindicato revelou que o recurso da TAP no caso dos reembolsos a tripulantes foi recusado pelo Tribunal Constitucional, embora a companhia aérea ainda tenha a possibilidade de interpor uma reclamação. Atropelamento fatal de um homem de 80 anos em Famalicão. Os bombeiros voluntários famalicenses e uma ambulância de emergência e reanimação foram destacados para o local. Festival de Música Eletrónica e Arte Digital Semibreve dá início em Braga. A 15ª edição do Semibreve, que decorre entre esta quinta-feira e domingo, abrange o Teatro Circo, o Generation e a Capela Imaculada Conceição e apresenta estreias a nível nacional. Salve-nos o VAR de Sporting, Marselha é um caso ilustrativo. Com uma arbitragem cheia de falhas ajustadas pelo VAR, o Sporting conseguiu superar o Marselha, alcançando assim os 6 pontos na Champions. Também se faz a antecipação dos encontros do Porto e do Braga na Liga Europa. Pedro Cisa Vieira, o Chega oferece algumas migalhas e Passos Coelho ingere com receio de ficar isolado. Esta semana marca a entrada definitiva das eleições presidenciais na agenda. É um facto que, na próxima vez que votarmos, será para eleger o Presidente da República. A análise é de Pedro Cisa Vieira e Pedro Marques Lopes, moderada por Paulo Baldaia, no Bloco Central. Estamos interligados. A insegurança aumentou, é um F. Os testemunhos dos principais intervenientes nas notícias transmitidas ao vivo na Rádio Observador. Lançamento de mísseis hipersónicos é confirmado por Pyongyang. Na quarta-feira, o exército sul-coreano detectou o lançamento dos mísseis. Fugir é a solução? Pelo menos em Portugal. É habitual que ocorram demissões em situações problemáticas dentro de uma empresa, e desta vez foi a Carris que enfrentou isso. Além disso, na Faculdade de Medicina do Porto, a situação não avança e os estudantes tomam iniciativas individuais. Quais os assaltos mais memoráveis da história? Desde o Louvre até à Mona Lisa, os assaltos mais emblemáticos e danosos que já ocorreram. Além disso, um falso crente que agora enfrenta críticas. Ilegalidades inocentes no futebol.
Antes dos jogos, chamuças e cervejas nunca prejudicaram ninguém. Além disso, a dupla extraordinária Sabadosa está a agitar as redes sociais. Deveremos temer uma vaga de crimes violentos? Ao longo de vários dias, ocorreram vários casos, incluindo notícias sobre crimes violentos e homicídios com armas de fogo na Grande Lisboa. Seria uma mera coincidência temporal ou um indício de questões mais sérias? O LIVRE proclamou uma posição nas presidenciais, mas agiu de forma diferente. O presidente da Carris, que se afastou, o Estado, que desperdiça recursos sem razão, e o LIVRE, que apresentou um deputado como candidato a presidente, representam o bom, o mau e o vilão. A programação de Évora 27 inicia-se esta quinta-feira. O Coreto do Jardim Público receberá também, nas tardes de sábado e domingo, uma instalação sonora com obras acusmáticas. Braga e FC Porto buscam preservar início perfeito com 100% de vitórias. Às 20 horas, os Dragões enfrentam o Nottingham Forest, que atravessa uma crise e conta com um novo treinador, enquanto os arsenalistas, às 17 horas e 45 minutos, recebem os sérvios que foram derrotados pelo FC Porto na última jornada. FC Porto e SP Braga podem almejar os oitavos da Liga Europa. Vitórias na Pedreira e em Nottingham colocam minhotos e portistas numa situação favorável na segunda competição da UEFA. Braga e FC Porto buscam continuar início perfeito com 100% de vitórias. Os arsenalistas defrontam os sérvios, às 17 horas e 45 minutos, que foram derrotados pelo FC Porto na jornada anterior, enquanto os Dragões jogam contra o Nottingham Forest, que está em crise e conta com um novo treinador, às 20 horas. Empresa de manutenção convocada pelo DIAP após incidente no elevador da Glória. A Justiça inicia, esta quinta-feira, os interrogatórios ao representante da empresa de manutenção que prestava serviços à Carris, na sequência de um acidente que resultou na morte de 16 pessoas. Até setembro, Bankinter registra um lucro de 812 milhões de euros, com a contribuição de Portugal a ultrapassar os 19%. Os lucros do Bankinter aumentaram 11% até setembro, com a sucursal em Portugal a posicionar-se como a segunda mais significativa para os resultados do grupo. Os eurodeputados do PS solicitam esclarecimentos a respeito da isenção das RUP nas emissões marítimas. Os eurodeputados fazem notar que surgiram queixas de que os operadores são forçados a pagar licenças ao realizarem escalas no território continental português. Entidades mobilizam-se para lidar com as mudanças climáticas. Ricardo Garcia, secretário-geral do CPF, destacou o envolvimento climático de instituições como a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Oceano Azul. Concertos agendados para 2025 em Portugal. Informações essenciais sobre os festivais e concertos previstos para os meses vindouros. Uma programação em constante atualização. A história da codorniz, uma narrativa clássica. Uma fábula que nos ensina a agir com bondade e evoca uma época fictícia em que as codornizes eram aves grandes e maléficas. Alvite, um lugar no fim do mundo. Recordações da juventude do autor acerca dos romeiros que chegavam de Alvite, na Serra de Nave, e que passavam pela sua residência, comercializando louça, penos e cestos.